importante é a tradição porque a tradição da Igreja anula as normas estabelecidas por Deus nas Escrituras. A tradição católica aproxima a pessoa de Deus e a Bíblia afasta, é o que vejo na prática. A Páscoa bíblica e a Páscoa pagã. O mundo cristão está comemorando a festa da Páscoa. Estariam os cristãos comemorando a Páscoa instituída pelo Altíssimo ou a Páscoa instituída pelos pagãos? Se você é daqueles cristãos que odeia a verdade bíblica, aconselho-te a não continuar nesse conteúdo. Caso você seja um cristão que ama a verdade bíblica, seja bem-vindo a este conteúdo puramente bíblico. Exposição da Páscoa bíblica. A Páscoa instituída pelo Altíssimo deve ser comemorada no dia 14 do primeiro mês, pelas Escrituras o primeiro mês do ano é abril. Esta é a data instituída por Deus e os pagãos mudaram a data. Levítico 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Altíssimo. 2. A verdadeira Páscoa é celebrada na data estabelecida pelo Altíssimo e jamais na data estabelecida pelos pagãos. Números 9, versículo 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. 3. A verdadeira Páscoa instituída pelo Altíssimo é um estatuto contínuo. Êxodo 12, versículo 24. Portanto guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. 4. A verdadeira Páscoa era uma festa de 7 dias, começando na noite de 14 de abril. Êxodo 12, versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães azimos até 21 do mês à tarde. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis. Êxodo 12, 15. 5. O alimento da Páscoa instituída pelo Altíssimo é composto com os seguintes alimentos. A. Pães azimos que é pão sem fermento. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães azimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. B. Um cordeiro ou cabrito assado. Não poderia cozinhar em água, era estritamente assado. Êxodo 12, versículo 5. Cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Êxodo 12, versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. C. Ervas amargas. Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães azimos, com ervas amargosas a comerão. D. O primeiro dia e o último dia da Páscoa é tão especial que foi proibido trabalhar nesses 2 dias. O paganismo mudou para uma tal de Sexta-feira Santa. Êxodo 12, versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Esta é a Páscoa estabelecida pelo Altíssimo. Deus muda ou deu autorização para o homem mudar seus estatutos e normas? Malaquias 3, versículo 6. Pois eu sou o Altíssimo, eu não mudo. Por isso vocês ainda não foram totalmente destruídos, porque a minha misericórdia dura para sempre. Salmos 15, versículo 4. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Altíssimo, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Como ficou conhecido a verdadeira Páscoa estabelecida pelo Altíssimo. Vamos nos aprofundar na Páscoa pagã que a grande maioria dos cristãos paganizados comemoram. Ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa surgiu da união de antigas tradições pagãs com o cristianismo paganizado, que viam o ovo como símbolo de fertilidade e renascimento da vida após o inverno equinócio. O cristianismo católico é que substituiu a verdadeira Páscoa pela Páscoa pagã. O catolicismo pegou a Páscoa pagã e adotou para simbolizar a ressurreição de Cristo. O Cristo dessa Páscoa falsa é o tranca-rua. 2. Coelhinho da Páscoa. A origem do coelho da Páscoa remonta a tradições pagãs europeias, especialmente germânicas, simbolizando fertilidade, vida nova e o início da primavera deusa Iostre. Símbolo pagão do coelho da Páscoa. Antes de se tornar cristão, o coelho representava a fertilidade e a abundância,
pois se reproduz rapidamente, celebrando o fim do inverno. Lenda de Eostre. Conta-se que a deusa germânica Eostre transformou um pássaro ferido em coelho. Ele, por gratidão, passou a botar ovos coloridos uma vez por ano, durante o festival da deusa. Integração cristã com o paganismo. Com a falsa conversão dos povos germânicos, a figura do coelho foi incorporada à celebração da Páscoa, passando a simbolizar a vida nova e a ressurreição de Jesus. Em suma, o coelho da Páscoa é uma fusão de rituais pagãos de primavera com a celebração cristã da ressurreição, popularizada pela cultura alemã. 3. Sexta-feira Santa. Não passa de tradição católica e não tem fundamento bíblico. A Igreja Católica considera o dia um momento de jejum e abstinência de carne vermelha frango, em respeito ao sacrifício de Cristo. 4. Proibição de comer carne vermelha. Não passa de invenção da Igreja sem base bíblica, apenas com a intenção de controlar a fé das ovelhas, e tem conseguido por milênios. Faço uma pergunta: é vantagem viver os princípios do Eterno ou os princípios pagãos impostos por homens incrédulos nas Escrituras? Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Páscoa instituída com a finalidade de substituir a das Escrituras não tem nenhum efeito positivo na vida espiritual de quem a comemora. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.